Podemos estar olhando para um grande tubarão. Você está vendo algo em torno de 35 pés de comprimento? Eu não acho que há qualquer chance no mundo de ser um megalodonte. Nossa história começa ao largo da costa sul da Austrália Ocidental, perto de uma cicatriz profunda subaquática chamada Canyon Bremer. Estamos aqui para resolver o enigma do tubarão branco do Mediterrâneo. Em 2003, o cineasta e pesquisador Dave Riggs estava trabalhando com cientistas do CSIRO, marcando tubarões brancos para observar como um verdadeiro predador ápice se desloca pelo Oceano Austral. Não sabemos quais áreas são importantes para eles, quais alimentos são importantes para eles, quais ameaças eles enfrentam. Esse tipo de pesquisa responde a essas perguntas. Um desses animais, uma fêmea saudável com cerca de 3 metros de comprimento, tornou-se o centro desse mistério. A equipe fixou uma etiqueta satelital arquivadora pop-up em suas costas. Não era um rastreador GPS ao vivo. Em vez disso, registrava silenciosamente a profundidade, a temperatura e a luz. Após alguns meses, ela se soltaria, flutuaria para a superfície e enviaria seus dados para um satélite, fornecendo aos pesquisadores um diário de suas viagens. Durante 4 meses, tudo parecia normal. O tubarão, frequentemente apelidado de tubarão-alfa em relatos posteriores, deslizava pelas camadas superficiais frias e fazia mergulhos rotineiros. Então, as transmissões cessaram. Semanas depois, frequentadores da praia encontraram a etiqueta encalhada a poucos quilômetros do local da marcação. Quando os dados foram descarregados, a equipe não viu um trajeto de migração organizado. Viram um evento violento. Dados das profundezas. Durante meses, o tubarão permaneceu principalmente nos primeiros 50 metros com mergulhos ocasionais. Depois, sem aviso, o traçado da profundidade despenca quase verticalmente. A etiqueta mergulha da superfície para cerca de 580 metros, mais de 1.900 pés, em águas escuras e de alta pressão. Quase ao mesmo tempo, a temperatura ambiente ao redor da etiqueta salta de aproximadamente 46 graus Fahrenheit para cerca de 78, aproximadamente 8 a 26 graus Celsius. Isso é muito quente para o oceano ao redor nessa profundidade. Nos 8 dias seguintes, conforme a etiqueta sobe e desce, a temperatura permanece próxima desse valor mais quente, como se estivesse dentro de um corpo quente que nada e digere. Após cerca de uma semana, as leituras mudam novamente. A temperatura retorna gradualmente ao frio do ambiente. A profundidade da etiqueta torna-se rasa e depois estabiliza na superfície antes de encalhar. O tubarão, por sua vez, nunca mais é registrado. Tecnicamente, a etiqueta não mostra dentes ou ossos, registra apenas profundidade, temperatura e luz. Ainda assim, a interpretação mais simples é contundente. Em algum momento durante aquele mergulho, a etiqueta saiu do mundo externo e entrou em um predador de sangue quente forte o suficiente para dominar um tubarão branco de 3 metros e carregar a etiqueta por dias. A pergunta tornou-se óbvia: o que poderia fazer isso? Como um tubarão pode comer um tubarão? O primeiro candidato é perturbador porque é tão familiar. Outro grande branco. Para muitos espectadores, a ideia soa como ficção de horror. Para os biólogos de tubarões, o canibalismo é normal. Tubarões maiores frequentemente comem os menores, incluindo da própria espécie, quando o retorno energético vale o esforço. Os grandes brancos não são exceção. Carcaças e registros de marcadores de vários oceanos mostram que indivíduos maiores às vezes atacam tubarões brancos menores. Esses peixes também são feitos para lidar com presas grandes e ricas em energia. Eles são endotérmicos regionais. Redes densas de vasos sanguíneos, chamadas rete mirabilis, ajudam a reter o calor metabólico e direcioná-lo aos músculos e órgãos internos. Medições sugerem que o núcleo de um tubarão branco pode permanecer cerca de 18 a 21 graus Celsius acima da água ao redor, e trabalhos recentes apontam para o papel do fígado em ajudar a aquecer o estômago durante a digestão, para que presas frias possam ser processadas eficientemente. Nesse contexto, um grande branco engolindo um menor não é fantasia. Um tubarão que acabou de ingerir uma refeição densa e oleosa poderia gerar um ambiente quente ao redor de um marcador engolido e então mergulhar várias centenas de metros para digerir em águas mais frias e escuras. Essa combinação de profundidade, calor e duração é o motivo pelo qual Dave Riggs e o documentário A Busca pelo Superpredador dos Oceanos argumentaram, em última análise, que o culpado provavelmente foi um grande branco maior, talvez de 5 metros. Quando as orcas começam a caçar tubarões,
Existe, no entanto, outro predador de topo que agora precisa fazer parte de qualquer discussão séria: a orca. Estudos na costa da África do Sul e em outras regiões documentaram orcas caçando grandes tubarões, incluindo os grandes brancos, com um nível de precisão que surpreendeu até mesmo pesquisadores experientes. Na África do Sul, 2 orcas machos conhecidas como bombordo e estibordo ficaram famosas depois que carcaças de grandes brancos começaram a aparecer nas praias perto de Gansbaai em 2017. O padrão era o mesmo: os tubarões estavam sem o fígado e às vezes sem o coração, mas o resto do corpo estava quase intacto. As feridas eram limpas, localizadas entre as nadadeiras peitorais, e as marcas dos dentes apontavam diretamente para as orcas. Filmagens com drones mostraram posteriormente orcas arremessando e virando grandes brancos, causando uma breve paralisia chamada imobilidade tônica, e então mordendo a área mole perto da nadadeira para espremer o fígado. O fígado pode representar 1/4 da massa do tubarão e é repleto de gordura e esqualeno, tornando-se uma das refeições mais densas em energia no mar. Quando bombordo e estibordo chegaram, tubarões brancos marcados na região fugiram e permaneceram afastados, criando o que os cientistas chamaram de uma ecologia do medo. Comportamentos semelhantes agora foram documentados nas águas australianas, onde um grande tubarão branco apareceu em 2023 com seus órgãos removidos e DNA de orca nas marcas das mordidas. As orcas são predadores de sangue quente e altamente sociais. Sua temperatura corporal central é próxima à humana, mas a temperatura ao redor da comida no estômago pode ser mais baixa, especialmente logo após engolirem presas e água do mar frias. Alguns biólogos, observando a leitura de 78 graus da etiqueta do tubarão-alfa, argumentam que esse também seria um ambiente plausível dentro de uma orca alimentando-se, porque o caso continua aberto. Então, qual animal engoliu o transmissor? A resposta honesta é que 2 décadas depois, os cientistas ainda discordam. Do lado do grande tubarão branco, vários elementos se alinham. Um mergulho de 580 metros está bem dentro das capacidades conhecidas do tubarão branco. Indivíduos grandes monitorados em alto mar regularmente mergulham centenas de metros e ocasionalmente se aproximam de 1000 metros. Sua endotermia regional pode criar temperaturas no estômago muito acima dos 8 graus da água do mar, e o padrão constante de movimento semelhante ao de um peixe inferido pelo transmissor tem sido comparado com outros registros de tubarões da região. Riggs e seus colaboradores veem essas semelhanças como apoio para um tubarão branco canibal maior. Do lado da orca, novas evidências apareceram desde que o transmissor foi recuperado pela primeira vez. Agora sabemos que orcas se especializam em caçar grandes tubarões em várias partes do mundo. Suas táticas cooperativas, preferência por órgãos de alto valor e capacidade de alterar o comportamento do tubarão branco ao longo de coastlines inteiros mostram que elas são plenamente capazes de remover um animal como o tubarão-alfa da cadeia alimentar. A bióloga marinha Cameron Brown argumentou que uma orca alimentando-se, misturando presas frias com fluidos internos quentes, também poderia produzir um ambiente de 78 graus ao redor de um transmissor engolido. O que os dados não contêm é um logotipo. O transmissor não distingue guelras de pulmões. Ele simplesmente mostra que um predador de sangue quente e mergulho profundo dominou um grande tubarão branco de 3 metros e carregou o transmissor em seu corpo por aproximadamente 8 dias. Um tubarão maior ainda é a explicação principal no filme original e em várias matérias populares. Uma orca permanece uma alternativa séria na discussão científica. O superpredador é real. Sua identidade exata não está oficialmente encerrada. Os monstros que podemos medir. O mistério não requer megalodontes ressuscitados ou lulas gigantes ainda não descobertas. Ele vive inteiramente dentro de animais reais que já conhecemos. Tubarões brancos que podem comer outros tubarões brancos e orcas que aprenderam a desmontá-los em partes. É tentador acreditar em uma hierarquia clara onde uma espécie governa permanentemente o oceano. A etiqueta do tubarão-alfa mostra algo mais confuso. O status de ápice é local e temporário. Em um momento, um tubarão de 3 metros é o caçador. No seguinte, ele se torna um ponto de dados dentro do estômago de algo maior que nunca sequer percebeu nossos cabos e câmeras. Vivemos em um século obcecado por previsão e controle. Empresários falam sobre colonizar Marte, reinventar o transporte e reequilibrar o clima. No entanto, uma etiqueta de satélite de 20 anos ainda pode fazer biólogos marinhos discutirem, de boa fé, sobre que tipo de animal a engoliu. Essa incerteza é realmente uma medida de quão complexo e poderoso o oceano real é.